Vocês sempre ficam me cobrando pra voltar com meus projetos, seja o Diário de Jovem Moderna, seja o canal secundário, seja música. Eu atendi o pedido de vocês. Infelizmente eu não tô voltando com o podcast, me desculpa, mas eu voltei com o canal secundário, o iPort, e eu tô postando vídeo lá pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Hoje mesmo saiu um vídeo de Cube World, que você, depois daqui, pode ir lá assistir pra meio que complementar a sua experiência. Mas é isso, eu não quero tomar muito tempo de vocês. Depois daqui, vai no meu canal secundário, se inscreve se você quiser ver mais conteúdo meu, e me apoia. O algoritmo ainda tá engatinhando pra me ajudar a voltar nos trilhos e eu quero realmente ser mais frequente. Valeu, e agora a gente pode ir pro vídeo super foda, super massa. Se você tem menos de 70 anos de idade e vive no planeta Terra, você provavelmente conhece esse jogo daqui. A silhueta dele é tão marcante que só de olhar pra ela, inúmeras memórias já preenchem o seu coração. Não tem como esquecer Cube World. Cube World é aquele famoso jogo indie desenvolvido por uma ou duas pessoas. Tipo, sei lá, Undertale ou Minecraft lá no passado. Falando em Minecraft, depois do seu sucesso astronômico lá em 2009, junto de outros jogos que também tinham se inspirado em Minecraft em alguma instância, como o próprio Terraria, um querido jovem chamado Wolfram von Funk, ou Wally para os íntimos, tinha criado um dos primeiros protótipos do que viria a ser o seu próprio jogo. Sim, os assets sonoros eram super improvisados, o personagem principal parecia aquele boneco tosco do Kogama e nada realmente fazia muito sentido. Mas a gente estava em 2011 e isso aqui encantou muita gente. Depois dessa recepção super positiva que o Wally ganhou nesse projeto, a ideia realmente começou a andar. Em pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo eu quero dizer poucos meses mesmo, as coisas já estavam começando a ganhar forma. Agora o jogo tinha sprites diferentes, animações novas como a de nadar e correr, sistemas de combate, inimigos, missões únicas e você entendeu. O jogo que todo mundo iria conhecer como Cube World estava finalmente nascendo. E a cada vídeo novo que ele postava no seu canal do YouTube ou a cada post no seu blog, os fãs iam ficando mais e mais hypados. Bem, os anos se passaram e a gente finalmente chega em 2013, mais especificamente no dia 2 de julho de 2013, aonde pela primeira vez as pessoas iriam poder jogar o Cube World. E não só ficar vendo vídeos de atualizações, afinal, o Wally naquele dia tinha disponibilizado a primeira versão alpha jogável do seu jogo. E eu, como uma criança que viveu o YouTube lá em 2013, eu posso afirmar com todas as palavras. Depois que aquele alpha saiu, houve uma enxurrada de vídeos de todos os youtubers possíveis jogando Cube World. Boas pessoal, daqui falou Flumonas e sejam bem-vindos. E aí galera, tudo certo? E aí, tutoriadores, tudo bem? Eu tô aqui com Cube World. Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme. A força do projeto do Wally naquele momento era tão grande, mas tão grande, que não só tinha atraído uma fanbase muito sólida, como também tinha atraído muitos mal-olhares. Pouco tempo depois do lançamento do Alpha, foram relatados grandes ataques de DDoS no site dele. Ou seja, algumas pessoas estavam propositalmente sobrecarregando todos os servidores do Wally, justamente para não deixar que ninguém pudesse baixar o jogo. Algo que não só havia dado muito trabalho para ele na época, como também tinha deixado uma mensagem: que o Cube World era um jogo gigantesco, e ele nem tinha saído ainda. O lance é que os anos foram se passando e a gente ia recebendo cada vez menos notícias do Wally. Em 2014 ele havia lançado seu último vídeo no YouTube, mostrando algumas melhorias que ele tinha feito no sistema de quests do jogo. Porém, depois disso, o canal simplesmente entrou no hiato. A mesma coisa aconteceu no seu blog, na qual no mesmo ano teria a última postagem online e também o blog já não existiria mais depois disso. A única rede social que o Wally continuava ativo de alguma forma era o próprio Twitter. E até mesmo lá ele acabava sumindo de vez em quando. Às vezes por quase 2 anos inteiros. Tipo 2017, que ele literalmente publicou 6 posts no ano todo. Vários anos se passaram desde aquela versão alpha,
e foi então que, do nada, o Wally volta em 2019. E pelo que ele mostrava, tanto no Twitter como no próprio YouTube, que também tinha voltado, ele não só havia não desistido de terminar o jogo, como Cube World estava praticamente pronto. É sério. Vídeos inteiros de gameplay do novo Cube World haviam saído no canal dele, e um pouco daquela chama lá de 2013 havia se reacendido nos fãs. Cube World estava vivo, e não só vivo, como melhor do que nunca. Perto da data do lançamento do jogo, o Wally fez um último pronunciamento no seu blog. Ele meio que abriu seu coração, ele quebra um pouco daquele silêncio dos últimos 6 anos e decide conversar com seus fãs diretamente. Não só sobre o projeto do Cube World, mas agora sobre ele. Abre aspas. Quando eu lancei o Cube World em 2013, em nossa homepage, eu fiquei entusiasmado para finalmente compartilhar o meu jogo com vocês. Foi um sonho que se tornou realidade para mim. Eu queria ser um desenvolvedor de jogos desde criança. Como alguns de vocês devem lembrar, fomos vítimas de DDoS assim que abrimos a loja. Pode parecer bobo, mas esse evento me traumatizou e meio que quebrou algo dentro de mim. Nunca contei a ninguém sobre isso e eu não quero entrar em detalhes, mas eu tô lidando com ansiedade e depressão desde então. Houve vários pontos nos últimos anos em que eu considerei lançar uma atualização, mas sempre tive medo de que não fosse boa o suficiente. Também sou um pouco perfeccionista, e isso me fez retrabalhar tudo do zero várias vezes. A versão que eu tô planejando lançar é basicamente o Cube World 2.0. Ainda há muitas coisas que eu gostaria de adicionar no futuro, mas eu acho que a versão atual já é divertida. Fecha aspas. Foi com esse texto contando um pouco do que ele mesmo sentiu, seja com o sucesso do jogo lá em 2013 ou com os ataques de DOS que eu falei agora atrás, que as pessoas finalmente puderam ter a sua espera recompensada. Todo aquele projeto que havia sido começado lá em 2011, ganhado um hype absurdo no começo de 2013 e mantido um grande mistério nos anos seguintes, havia chegado no seu conceito final. Cube World havia sido oficialmente lançado na Steam. E olha, ninguém gostou. No mesmo dia do lançamento, uma avalanche de análises negativas havia entupido a página do jogo na Steam. As pessoas de todas as partes do mundo haviam se reunido com uma mesma opinião unânime sobre Cube World. Aquele jogo era um lixo. E pior do que ser um lixo, Cube World naquele momento tinha se tornado uma decepção. Eu lembro de ver inúmeros memes que a própria comunidade do jogo tinha criado para zoar justamente com esse fato de que o novo Cube World ele era até mesmo pior do que a versão alpha que o criador tinha lançado lá em 2013. Eu sou feliz por ter crescido com isso e não isso. Minha decepção é imensurável e o meu dia foi arruinado. E eu sei, isso aqui parece um pouco exagerado e até mesmo difícil de engolir. E foi por isso que, mesmo com toda essa desaprovação, eu sentia que eu tinha que jogar esse jogo. Eu tinha que rejogar Cube World e tentar entender se ele era tão ruim como as pessoas estavam falando. Ao ponto de dizer que valia mais a pena pagar a licença do WinRAR do que comprar o jogo. Algo que, sendo sincero, eu não diria nem pro pior jogo do mundo. E olha que mineirinho existe. Pra ter certeza que a minha experiência não ia ser contaminada pelos comentários negativos que o jogo estava recebendo na Steam, eu decidi ir jogar o jogo sem realmente saber o porquê que ele era tão pior do que a sua versão alpha. Eu só comprei o jogo numa promoção aleatória, baixei ele e comecei a jogar. E ó, eu quero deixar isso bem claro. Tudo que vocês vão ver a partir de agora é a minha opinião sobre Cube World. Não necessariamente vai ser igual a opinião das pessoas lá em 2019, e muito menos o que eu tô falando aqui é uma verdade absoluta. Tudo é apenas a minha opinião, o jeito que eu vi as coisas. Então tu pode concordar, pode não concordar, enfim, eu só quero deixar isso claro mesmo. Dito isso, a gente pode ir pra análise. O início de Cube World é bem parecido com o início de qualquer jogo RPG. A primeira coisa que você vai fazer é criar o seu personagem. E dentro desse criador tu tem algumas opções. Por exemplo, a de escolher a sua raça. Existem várias raças aqui disponíveis, mas claro que a única certa é o sapo. Se você escolher alguma outra, parabéns. Você tem muito mau gosto. Além disso, algo muito importante aqui, talvez o mais importante, é a sua classe. As classes aqui são divididas em 4. Guerreiro, arqueiro, mago,
e Rogue, que eu acho que é algum tipo de assassino, sei lá. Eu realmente não brisei muito nessa classe, então eu também não fui muito a fundo pra entender ela. Nessa run eu escolhi ser o arqueiro. Porque eu adoro jogar de arco em todo jogo medieval que eu jogo, e segundo porque eu vou jogar o jogo todo sozinho. E vocês vão perceber mais pra frente que o personagem morre pra literalmente qualquer coisa no início. Então era só mais seguro ficar atirando de longe do que ficar tentando tancar todos os hits como um guerreiro e só morrer toda hora. Porque é exatamente isso que acontece. Agora, se você for jogar junto de algum amigo, aí tu pode escolher a classe que tu quiser. Dá até pra tentar fazer algum combo ou coisa parecida. Só boa sorte pra tentar achar algum amigo que queira comprar e jogar o Cube World com você. Cada classe desse jogo tem 2 estilos de luta. Um mais agressivo, como essas cenas aí do arqueiro dando simplesmente um chute na cara dos personagens, e uma versão mais defensiva, aonde esse mesmo arqueiro, em vez de dar o chute, ele simplesmente dá um grande pulão pra trás e fica invisível. Ou camuflado. E essas coisas também tinham no alpha do jogo, então não dá pra dizer que são novidades. Outra coisa é que você sempre vai nascer em um desses spawn points, que o jogo chama de Shrine. E perto dessa Shrine em específico do início do jogo, sempre vai ter uma vila por perto. A utilidade da vila é basicamente compra e venda de equipamentos. Você explora o mundo todo e encontra dezenas de coisas que você nunca vai usar porque não faz parte da sua classe. Então o que você faz? Você vai até uma dessas lojas, vende todos esses itens e compra itens melhores da sua própria classe. Saindo um pouco desse início, a gente agora vai explorar um pouco do mundo. E ao longo do mapa existem vários tipos de missão, umas mais secundárias e outras principais. Se é que eu posso colocar dessa forma. As principais são essas mostradas com os ícones de gnomo, e também essas mostradas com esses ícones de martelo. Toda vez que você completa uma missão do gnomo, itens mais raros e mais fortes são desbloqueados na loja. Assim como toda vez que você completa uma missão do martelo, os craftings de itens melhores também são desbloqueados. E você pode ter reparado como até agora eu tô focando muito nessa questão dos itens. E o motivo disso é porque, diferente do Cube World Alpha, ou de, sei lá, qualquer RPG existente no mundo, a forma do seu personagem progredir nessa versão do Cube World não é através de XP, level ou, sei lá, ficar upando status, e sim através dos seus equipamentos. Sejam armas, armaduras, botas e você entendeu. E é meio que por isso que esse boomerang aqui, além de dar dano, como ele deveria dar, ele também dá status de vida pro personagem. Porque tudo tá meio conectado. Além dessas missões principais, também tem locais onde você pode pegar alguns itens especiais. Tipo barco para se locomover na água, um paraglider para você andar pelos céus, umas flautas que te fazem voar, harpas que abrem portas e, no geral, é isso. Coisas para facilitar um pouco mais a sua gameplay. Tem também um item que te dá a possibilidade de montar nos pets que você doma, mas mesmo eu com mais de 15 horas de Cube World eu nunca achei isso. Então toma aí um vídeo de alguém sendo bem menos azarado do que eu, domando e subindo em pets, porque eu não tive a capacidade de fazer isso. Correção rápida essa parte, na verdade eu consegui sim. Enquanto eu tava editando esse vídeo, eu tava jogando o jogo pra pegar algumas cenas e eu simplesmente encontrei ele no meio do nada. Sem indicação, sem missão, sem nada. Então, eu consegui, parabéns pra mim. Ao longo do tempo, depois de você fazer várias e várias missões, andar pelo mapa todo e encontrar alguns templos com pedaços da história daquela região, você vai lentamente completando as missões do lugar. E quando você finalmente consegue completar 100% da história daquela região, um lugar no mapa é desbloqueado para você. O símbolo desse lugar vai ser essa bola laranja brilhante, e ali vai ter o que o jogo chama de artefato. E assim que você completa todas as missões daquele artefato e derrota o último boss, você finalmente upa o nível. E assim, randomicamente, algum status do personagem vai melhorar também. No meu caso, eu ganhei um ponto a mais nessa habilidade de planar, ou seja, em vez de ter 110% de velocidade, agora eu tenho 119. Yay! E não só pode soar meio inútil se esforçar e completar uma área inteira por míseros 9% de upgrade, como é mesmo, sabe? É realmente um esforço grande demais para uma recompensa bem mais ou menos, se é que eu posso colocar nesses termos. Porém, é nesse momento que o jogo ele se torna realmente bem divisivo. Porque depois que você termina uma área, completa todas as missões e consegue o artefato,
A ideia é você sair desse lugar e explorar outras áreas. Afinal, cada área tem seu próprio artefato e depois de completar vários deles, aí sim você começa a ter uma evolução mais perceptível. O lance é que a partir do momento em que você pisa para fora da região em que você estava, tudo que você tinha automaticamente se torna inútil. Todos os itens especiais somem e você precisa buscar tudo de novo. E todas as suas armas e equipamentos simplesmente param de funcionar. Ou seja, o Cube World tem o que a gente chama de um sistema de Region Lock, que faz com que você só possa usar itens de determinadas regiões nas próprias determinadas regiões. Qualquer lugar fora disso, esses itens são anulados. E você não pode mais usar. E boa parte daquele hate que o Cube World levou na Steam foi das pessoas não entendendo o porquê que o Wally escolheu um sistema de progressão tão estranho como esse. Já que no Cube World Alpha você ia evoluindo normalmente. Matava monstros, pegava experiência e ao longo do tempo seus status iam naturalmente aumentando. Fazendo com que depois de algumas horas não importasse muito a região em que você estava. Você seria forte de qualquer maneira. Aqui não. Todos os seus itens, sejam eles ferramentas ou até mesmo os especiais, param de funcionar. E a única coisa que se mantém contigo são aqueles 9% de upgrade que você pegou do artefato. E assim, conforme eu ia jogando Cube World, eu ia conseguindo notar alguns problemas e defeitos do jogo. Realmente, esse jogo aqui tá longe de ser perfeito. Então eu vou citar alguns aqui pra vocês. Primeiro que todas as missões que você faz em qualquer região se resume a matar uma horda de inimigos específicos. E depois de um tempo dessa horda, um grande boss vai surgir e ao matar ele, você finaliza a quest. O problema é que quando eu digo que todas as missões são assim, é porque literalmente todas as missões de Cube World são exatamente assim. Eu não tô brincando. As missões da espada consistem em salvar alguém que está preso de uma horda de inimigos. As missões do gnomo consistem em salvar gnomos de uma horda de inimigos. As missões de portal consistem em destruir um portal que está invocando, adivinha? Uma horda de inimigos. Missões das toupeiras, uma horda de toupeiras. Missões da bruxa, uma horda de bruxa. E eu poderia continuar citando mais uns 5 ou 6 exemplos, mas eu acho que você já pegou a ideia. E não acha que isso só se repete na primeira região do jogo? Isso literalmente acontece em todas as regiões. Outro problema é a própria história. A lore de cada região é gerada proceduralmente igual aos mapas. E só para quem não manja de termos, geração procedural é como os mapas do Minecraft são gerados. Ou seja, todos eles têm elementos em comum, como biomas, inimigos, etc. Mas eles são sempre randomizados. Você nunca vai conseguir criar o exato mesmo mapa de Minecraft 2 vezes. Ou seja, uma história procedural é uma história randômica. Ele junta várias palavras de um banco de dados e cria algo em cima disso. Aumentar o seu progresso da lore só importa porque assim você consegue ter acesso às coordenadas do artefato daquela região, porque ela em si, na maioria das vezes, nem faz sentido. Assim como a variedade de inimigos também é bem mais ou menos. Claro, existem inimigos específicos de cada área, como no deserto, por exemplo, tem esse bichinho aqui, ou nas regiões sombrias tem esse daqui. Mas a maioria deles se repetem em todos. Então, durante boa parte da sua gameplay, você vai estar duelando e derrotando os mesmos inimigos que você tinha visto no começo do jogo. Então, se eu fosse apontar um verdadeiro grande problema de Cube World, seria essa repetição em várias partes do jogo. Cube World tem um grande problema de falta de conteúdo. E isso me lembrou até mesmo um pouco o lançamento de No Man's Sky, lá em 2016. Aquela promessa de um mapa infinito em que você poderia explorar milhões e milhões de planetas. E no fundo, por mais que tivesse uma quantidade exorbitante de locais, todos eram a mesma coisa. Então não tinha nada que realmente fizesse valer a pena todo o esforço de explorar cada uma daquelas áreas novas. Mas, sendo bem sincero, também seria muito injusto falar que esse jogo é um lixo. Pelo contrário, por mais que ele se torne repetitivo, depois de, 10 a 15 horas jogando ele, dentro desse mesmo tempo, ele é muito divertido. Eu sinceramente acho o sistema de combate de Cube World genuinamente legal. Teve vários momentos em que eu realmente precisava pensar em estratégias para derrotar os inimigos mais fortes que eu. Porque é bom que você esteja bem preparado. Praticamente todo mundo é mais forte que você nesse jogo. Principalmente nas primeiras horas. É papo de animais muito bobos como moscas fazer você sentir que tu tá duelando contra o Pontiff Sullivan de Dark Souls 3. É lindo? É lindo.
mas também é difícil pra cá. Então eu sempre tava precisando encontrar jeitos novos de me virar, seja chamando aliados que estavam ali por perto, ou só me esgueirando atrás de alguma árvore pra ter tempo suficiente de me curar e desviar dos golpes que estavam vindo. Eu lembro bem que a primeira luta grande que eu tive foi contra essa abelha vermelha gigante, e eu senti exatamente aquela vibe de Dark Souls, onde você não pode tomar um único hit, porque enquanto você dá, sei lá, 5, 6 de dano, o seu inimigo vai te devolver 30, 40, 60 de dano de uma vez só. Então cada dodge, cada rolamento, cada stun era simplesmente muito importante. Outra coisa que eu me divertia muito fazendo era ficar analisando cada pontinho do mapa do jogo para tentar encontrar áreas escondidas. A maioria das missões deste jogo vão ser dadas a você através de conversas com NPCs, sejam NPCs de alguma vila ou, sei lá, só um bando de mortos-vivos andando pela floresta. Porém, tem algumas poucas missões dentro de Cube World que você nunca iria achar, ao menos que você ficasse olhando bem atentamente ao mapa. Por exemplo, essa região no mapa parece ser só uma pilastra marrom qualquer, porém chegando lá você realmente encontra uma construção, e dentro dessa construção você consegue encontrar de tudo, sejam tesouros ou até mesmo pedaços da lore, acelerando bastante a sua progressão dentro da região. E às vezes você consegue achar até mesmo missões extras, como essa do Cristal Roxo, que era literalmente uma torre gigantesca cheia de inimigos. Então, sendo bem sincero, eu gostei de jogar Cube World. Não é o tipo de jogo que eu me veria viciado jogando mais de 100 horas na campanha, mas vamos ser sinceros, pagar R$37 em um jogo que facilmente vai te dar mais de 10 horas de conteúdo é tão ruim assim? E no fundo a gente sabe que a resposta é não. No fundo, se a gente analisar esse jogo de uma forma mais racional, a gente também sabe que ele não merece esse tanto de nota negativa. Mas afinal, se as coisas não são tão ruins quanto parece, por que as pessoas ainda odiaram tanto esse jogo? No dia 23 de setembro de 2009, eu tinha soltado um vídeo no meu canal secundário chamado Expectativa. Esse vídeo de apenas 4 minutos era só um grande desabafo do Tropia de 18 anos, super frustrado por um jogo que ele esperou por muito tempo e que acabou se decepcionando. O jogo em questão era o Little Miss Fortune, a continuação espiritual do meu jogo favorito, que é Frumble. Pra dar um contexto, Frumble é tão importante pra mim que uma das razões que me motivaram a criar esse canal e fazer conteúdo pra internet falando sobre jogos e obras que eu gosto foi justamente os antigos vídeos do Alan jogando e zerando Frumble no canal dele alguns anos atrás. A história daquele jogo era simplesmente impecável, quase que uma odisseia da personagem Fran em vários locais e mundos diferentes pra no fim criar essa grande metáfora da relação que ela tinha, sendo uma criança, com os seus pais e familiares. Eu amava essa ideia de que todo o fantástico do universo de Frumble vinha da cabeça super criativa de uma criança, misturado com as drogas que os médicos davam pra ela na ala psiquiátrica. Isso era literalmente parte da gameplay do jogo, pra tu ver como era importante. E quando eu fiquei sabendo que o estúdio que criou o meu jogo favorito ia lançar um outro jogo no mesmo universo, protagonizado também por uma criança, porra, eu fiquei maluco de felicidade. Na minha cabeça não tinha como dar errado, e foi com esse pensamento que eu simplesmente destruí a minha experiência com o jogo. Quando eu joguei Little Miss Fortune e descobri que ele era menor que Frumble e tinha uma história mais simples, eu fiquei muito irritado, porque na minha cabeça esse jogo tinha que ser maior, mais espetacular, mais incrível, tudo mais. Porque, pô, por que os criadores iam fazer uma experiência menor depois de já ter lançado um jogo muito bom? Na minha cabeça não fazia sentido, e por isso que naquela época eu tinha odiado esse jogo. Mas, recentemente eu rejoguei Little Miss Fortune, até mesmo porque eu tinha que pegar umas conquistas, eu sou um pouco viciado em platinar jogos. E eu percebi que o jogo, na real, ele é muito bom. Ele é uma delícia de jogo. Porém, ele não se propõe a ser algo gigante como o Frumble foi no passado. E no fundo, os desenvolvedores nunca disseram que essa era a proposta desse jogo. Porém, a minha expectativa idealizou um jogo que nunca existiu. Quando a versão alpha de Cube World saiu lá em 2013, e ao longo dos anos o Wally foi alimentando a sua fanbase com mais e mais conteúdos novos, o pessoal foi criando uma expectativa enorme. Já havia se passado 6 anos desde a versão alpha. Aquele jogo na cabeça das pessoas precisava ser primordioso. E, sendo justo, eu também não tiro a parcela de culpa do criador.
Até porque depois que o jogo saiu, o pessoal fez um post no Reddit do Cube World mostrando exatamente as coisas que o Wally disse que teria, mas que simplesmente sumiram na versão final. Tinha um sistema de construção de estruturas, tipo algo que você faria no The Sims, uma variedade maior de classes expandindo o conteúdo daquelas 4 classes iniciais, locais mais complexos como cidades e muito mais. As pessoas criaram nas suas cabeças um Cube World que o criador nunca fez, mas que ele prometeu. E tudo isso podia ter sido amenizado se o Wally tivesse simplesmente se comunicado melhor. Abandonar o canal do YouTube, abandonar o blog e postar um tweet a cada 3 meses não era o suficiente. E claro, depois de ler aquela carta que ele lançou lá em 2019, um pouco antes do lançamento do jogo, dá pra entender um pouco do pensamento do Wally sobre tudo isso. A cabeça dele provavelmente não estava nas melhores condições psicológicas, mas isso ainda não tira o fato de que essa falta de comunicação, falta de proximidade, gerou idealização. Gerou muito espaço em branco para as pessoas imaginarem como o jogo seria, em vez de como o jogo realmente era. E quando uma obra chega nesse nível de expectativa, eu te garanto, a reação final quase sempre vai ser um problema. Essa parte do vídeo nem ia existir, mas eu sinto que eu precisava fazer isso, então considerem isso aqui como um extra. Uma coisa que virou regra na fanbase de Cube World é falar que a versão alpha do jogo é 1000 vezes melhor que a versão final da Steam. E eu joguei as 2 versões para fazer esse vídeo, e eu posso afirmar com todas as palavras que o dicionário tem. Isso é uma mentira. A versão alpha do Cube World é tão arcaica, tão sem conteúdo, desbalanceada, que me ofende o pessoal realmente levar isso como uma verdade absoluta. As pessoas criticam a versão da Steam porque ela é um jogo supostamente desbalanceado, mas a versão alpha do jogo também é, e 1000 vezes pior. Primeiro que a curva de dificuldade do jogo é muito maior, você provavelmente vai sofrer muito mais para pegar 1 ou 2 de XP no começo do jogo, mas isso também não melhora depois de um tempo. Chega num ponto do jogo que você está tão forte, mas tão forte que só não tem mais desafio nenhum. Como as áreas também não evoluem tanto, só se torna entediante depois de, 3 horas. As pessoas também criticam que a forma que a versão da Steam fez a progressão é injusta, já que depois de tu sair de uma área, todos os seus itens param de funcionar. E isso é verdade, como eu falei, só que só em partes. Depois que tu finaliza 100% a lore de algum local e derrota a última missão do jogo, aquela do artefato, novos tipos de itens vão começar a aparecer pra você. Esses itens vão ter um símbolo de mais do lado do nome deles, e isso significa que diferente dos itens normais, esses sim você pode reutilizar em uma nova área, quebrando um pouco desse argumento de que a progressão fica super travada. Não fica, é só tu explorar mais um pouco, pegar itens com esse símbolo, e aí sim você pode ir pra uma nova região com itens melhores. Aí na nova região tu faz a mesma coisa e pronto. Tu nunca vai ficar realmente indo pra estaca zero toda vez que você quiser explorar algum lugar novo. Outro argumento são os Fast Travels. Aqui na versão da Steam você pode abrir o mapa, clicar em qualquer bolinha azul que você quiser e pronto. O teu personagem canaliza por alguns segundos e depois teletransporta pra shrine que você escolheu. Algo super básico e que sempre existiu em, todo jogo que tem um mapa gigantesco. Mas na versão alpha do Cube World isso simplesmente não existe. Além de só ter uma vila no jogo inteiro, se você estiver muito longe dela, boa sorte pra voltar. Tudo que tu for fazer, tu vai gastar muito tempo só caminhando. E... eu nem sei por que eu deveria estar aqui me explicando do porquê a versão final de um jogo é melhor que a sua versão alpha, porque isso devia ser óbvio. Tipo, tá tudo bem você não gostar de como o criador finalizou o jogo que tu amava, mas é de muita má fé você falar que isso daqui, com todas as missões, todos esses lugares novos e essa variedade, é pior do que isso daqui. Tá ligado como é injusto? E no fundo, pra mim pelo menos, as pessoas que falaram isso de 2 uma. Ou estavam com muita raiva e só queriam criticar mesmo por conta do calor do momento e da decepção, ou tinham muito saudosismo e nostalgia da versão antiga, porque o jogo na versão alpha é factualmente pior. Tem menos coisa pra fazer, é muito mais monótono e é bem mais quebrado do que o jogo final. Agora, se o que agrada tanto as pessoas é uma memória de uma época mais feliz da vida delas, aí eu realmente não posso falar nada. É só bom entender que nostalgia, por mais que muito importante na construção de memórias e na construção de afeto, ela não realmente afeta o jogo em si, e sim a sua percepção sobre ele. É que a história de Cube World, por mais que muito trágica,
ela não acaba aqui. O Wally podia muito bem ter olhado para todas as análises negativas e ter jogado a toalha de uma vez por todas, mas ele não fez isso. Depois de mais ou menos uns 4 anos, em 25 de maio de 23, o Wally volta com seu blog, e dessa vez com um anúncio muito importante. Oi pessoal, atualmente eu estou trabalhando em uma nova versão do Cube World. Eu escolhi o título de projeto de Cube World Omega, como referência ao Cube World Alpha, porque eu gostaria de desenvolvê-lo no espírito dessa versão, mas com uma nova engine e com novos recursos. Depois dessa mensagem, o post continuava com várias notícias e informações de coisas que ele estava trabalhando. Ele também voltou a atualizar o seu canal no YouTube, com alguns conteúdos extras, e de vez em quando ele tuita algo também, mostrando que no fundo ele entendeu que desapontou os fãs do seu jogo, e que ele quer se redimir com eles. Essa ideia de usar o nome Omega para se referenciar um pouco à versão alfa do Cube World também pode indicar que ele vai seguir com um sistema de progressão mais parecido com a versão alfa e comum de matar monstro e ganhar XP do que essa ideia de fazer a progressão baseada em itens que todo mundo odiou. E sendo bem sincero, por todas as atualizações que ele tem mostrado, as coisas realmente parecem promissoras. Não dá pra cometer o mesmo erro da última vez e achar que esse jogo vai ser a melhor coisa do mundo, porque vocês mesmos já perceberam, esse tipo de expectativa não ajuda em nada. Mas eu acho que dá pra ficar esperançoso. Dá pra confiar no Wally mais uma vez e acreditar que ele consegue entregar um bom trabalho. Até porque todo mundo merece uma segunda chance. E dessa vez, sem cobrar demais. Sem esperar demais. E principalmente sem idealizar demais um jogo. Apenas deixa o tempo passar e quando o jogo vier ao mundo, se algum dia ele realmente vier, se diverte. As coisas são realmente bem mais simples e prazerosas quando a gente simplesmente tem uma expectativa mais real e mais justa sobre alguma coisa. No final do dia eu tive uma experiência bem mais positiva do que eu esperava. Eu achei o Cube World um jogo muito sólido, e se você acha que R$37 é muito caro, você pode esperar qualquer promoção pra pegar ele. Se eu não me engano, na época eu paguei uns R$20 e pra mim foi um preço que valeu super a pena. Principalmente se você tiver amigos dispostos a pagar com você, porque jogar esse jogo em comunidade é até mais divertido do que ficar jogando um jogo sozinho. E, só pra não dizer que eu esqueci, que vai ter alguém nos comentários que vai dizer isso, existe também uma comunidade de mods bem fortes nesse jogo. Principalmente mods que tentam, entre aspas, consertar o sistema de progressão, ou nesse caso, fazer o jogo final parecer um pouco mais com a versão alpha. E assim, eu não cheguei a testar nenhum desses mods, até porque eu sinto que eles foram feitos mais para as pessoas que se incomodaram com o sistema de progressão, algo que eu não me incomodei, mas tá aí. Se você odeia o novo Cube World, mas ainda gostaria de ter uma experiência com o jogo, algumas pessoas já pensaram nisso e resolveram esse problema por você. Eu não posso garantir que esse mod aí é muito bom, mas as pessoas nos comentários parecem gostar bastante. Então eu acho que no fim do dia é isso aí que importa. Enfim, eu só queria pedir para que vocês deixassem um like nesse vídeo, compartilhassem, porque além de ser um vídeo bem mais longo do que o normal, ele deu um trabalhinho bem considerável. E a gente já tá quase chegando aos 900 mil inscritos, então, pô, se inscreve aí se você não é inscrito. Tu gostou desse vídeo, vai. Tu chegou até o final, você gostou desse vídeo. Não tem como negar. Tamo junto. Muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado por ter visto o vídeo comigo. E agora eu vou tirar essa droga desse casaco porque tá fazendo muito calor. E eu tô quase morrendo. Obrigado, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.